Bom dia, graça e paz, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade aqui no devocional. Estou aqui em Salmos ainda, hoje nós vamos ler o Salmo 115. Eu queria fazer um pedido para você que me conhece já curte esse vídeo aqui agora no começo, curte ele, comenta alguma coisa aí, quando terminar, comenta se você gostou do texto, comenta uma curiosidade, uma dúvida. Posso estar tirando essa dúvida também. E se você gostar, compartilha lá nos seus stories, manda esse vídeo para alguém, porque alguém vai precisar ouvir essa palavra, tá bom? Lembra do devocional, da leitura bíblica, a gente sempre faz aquela oração: Senhor, abre os meus olhos para que eu possa ver as maravilhas da sua lei. Então, que o Senhor abra os nossos olhos para que nós possamos entender o que ele quis dizer no texto lido. Então vamos lá, Salmo 115 diz assim: o tema desse salmo é louvor ao verdadeiro Deus. E o texto diz assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? O nosso Deus está no céu, e faz tudo como lhe agrada. Os ídolos das nações são prata e ouro, é obra das mãos humanas. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, tem mãos e não apalpam, tem pés e não andam. Som nenhum lhe sai da garganta. Tornem-se semelhante a eles os que fazem e todos os que nele confiam. Ó Israel, confie no Senhor, ele é o seu amparo e o seu escudo. Casa de Arão, confie no Senhor, ele é o seu amparo e o seu escudo. Vocês que temem o Senhor, confiem no Senhor, ele é o seu amparo e o seu escudo. O Senhor lembrou-se de nós, ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão, ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor os abençoe mais e mais, a vocês e aos seus filhos. Que vocês sejam abençoados pelo Senhor, que fez os céus e a terra. Ó céus, os céus e a terra são do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem à região do silêncio podem fazer isso. Nós, porém, bendiremos o Senhor, desde agora e para sempre. Amém, aleluia. Está escrito aqui, esse texto termina com um aleluia. Aleluia é uma expressão de louvor ao Senhor, de glória a Deus. E que texto, que adoração é essa? Aqui ontem nós falamos sobre a questão do testemunho, né? Então tudo aquilo que você viveu, que você sabe, que você conhece, você passar essa experiência para frente é muito importante. Nós somos edificados com o testemunho daqueles que andam com a gente, com aqueles que caminham conosco, mas nós também edificamos a vida de outras pessoas através do nosso testemunho. E aqui ele está falando, ó, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá a glória. Então assim, tudo que nós sabemos, tudo que nós fazemos, tudo que nós somos, que nós pensamos que somos, cai por terra aqui. Porque a nossa adoração, o nosso louvor, ele precisa ser direcionado a Deus. O título é louvor ao verdadeiro Deus, porque aqui ele vai falar de deuses falsos. E o primeiro Deus falso que ele quebra somos nós mesmos, as nossas vontades. É a nossa pessoa, a nossa persona. Está falando não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá a glória. Então tudo que nós fazemos ao teu nome é a glória. Tudo que nós temos ao teu nome dá a glória. Tudo que nós conquistamos ao teu nome dá a glória. Então tudo aquilo que vem para nós precisamos direcionar a Deus. Existem pessoas que vai chegar em você, que vai querer te bajular, vai te considerar, vai querer te idolatrar até, mas a questão não é o que a pessoa faz, é o que você faz com isso que você recebe. Então não a nós, o que vem para nós, nós passamos para Deus. E ele fala aqui, né, dos deuses falsos, os ídolos das nações são prata e ouro. Ele está falando de imagens, está falando de
de deuses feitos com gesso, com madeira, com cimento, feito com as mãos. Ele vai falar aqui da tolice do homem que fabrica um Deus e se prostra diante daquela imagem, daquele Deus que ele mesmo fez com as suas mãos. Então ele está mais do que adorando a ele mesmo, ele está adorando algo que ele fez. Ele está entregando a sua vida, a sua adoração a algo que ele mesmo criou. E que valor que tem isso, né? Que poder que tem um Deus desse. Aí ele vai falar aqui, ó, tem boca, mas não fala, tem nariz, mas não cheira, tem mão, mas não apalpa, tem boca, mas não fala, som nenhum sai da sua garganta, porque ele está falando aqui, o Deus que nós adoramos, que nós louvamos, é um Deus que fala, é um Deus que toca, é um Deus que nós podemos sentir, é um Deus que vai onde ninguém mais vai, que vai a todos os lugares, é um Deus que nos alcança, é um Deus que alcança o necessitado dele. E aí eu achei legal aqui o verso 9, 10 e 11, que ele fala assim, ó Israel, confie no Senhor, ele é o seu escudo. E aí ele vai falar, ó casa de Arão, confie no Senhor, ele é o seu escudo. E aí eu falo, tá falando de Israel, tá falando da nação escolhida dele, tá falando dos protegidos. Não, no verso 11 ele fala assim, vocês que temem o Senhor, confie no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. Então o salmista aqui, ele não economiza. Ele fala, o Senhor é o Deus de Israel, é o Deus da casa de Arão, mas ele é o Deus de todos aqueles que o temem. Não tem exclusividade, não tem. Aqui não tem. Ele continua, ele fala, ele vai continuar falando assim, ó Senhor, lembrou-se de nós, ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Ele abençoa, verso 13, ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. Tá vendo que não tem exclusividade aqui? Não tem. Então, não importa o tempo, não importa o lugar, não importa onde você está, qual a sua dificuldade, qual a sua necessidade, Deus vai te alcançar para te abençoar. E o que é ser abençoado por Deus? O mínimo é ter alguém que nos escuta. Ele está falando aqui, né? Deuses que não têm ouvido, mas não ouvem. Ele nos ouve. No mínimo é um Deus que nos abraça. Falando, tem mãos, mas não apalpa. Ele apalpa. Nós podemos sentir a presença dele, o toque dele. Eu falo muito isso aqui. Muitas vezes através de outras pessoas. Quando alguém nos abraça, nós sentimos o abraço de Deus através de outra pessoa. Então, esse Deus aqui é o Deus que nos abençoa. É o Deus verdadeiro. É o Deus que faz algo por nós. No verso 15 ele fala assim, que vocês sejam abençoados pelo Senhor, que fez os céus e a terra. E aí ele vai falar, os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu para os seus filhos. Então tudo que tem aqui é para a gente cuidar, para a gente trabalhar, para a gente prosperar, para a gente avançar. Tudo que tem aqui nessa terra é para a gente, ficou para a gente. Então cabe a nós cuidar, cabe a nós nos preparar, estudar, nos preparar, ir para cima, para a gente não perder esse presente que ele nos deu. E aí ele termina, os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio podem fazer isso. Nós, porém, bendiremos o Senhor desde agora e para sempre. Aleluia, está escrito aqui. E o que ele está falando aqui? Quem louva o Senhor é quem está vivo. É quem está vivo. Antes de ontem, eu falei sobre a questão do servo, né? Antes de ontem não, no sábado. Que só os servos conseguem adorar ao Senhor. Quem adora é servo. Então, se você adora ao Senhor, você é servo. Se você adora um carro, você é servo do carro. Se você adora uma casa, você é servo da casa. Então, a sua adoração define a quem você serve. E aqui ele está falando, só é possível adorar, louvar ao Senhor quem está vivo. Só quem está vivo. Ó, o verso 17, os mortos não louvam o Senhor. Os mortos não têm isso. Nem os que descem à região do silêncio podem fazer isso. Então, qual é o seu sinal de vida? Louvor a Deus. Louvar ao Senhor. Isso significa que você está vivo. É isso que vai definir se você está vivo ou não. E aqui eu finalizo com uma frase que eu ouvi, não lembro de quem foi, mas faz um tempo. Ele fala assim, se entrasse numa pista de corrida você e o Ayrton Senna, quem ganhava essa corrida?
E aí todo mundo fala, ah, o Ayrton Senna. Não, ele está morto. Ele está morto, você está vivo. Então, na época, quem fez essa ilustração falou até de Efésios, quando o apóstolo Paulo fala que nós estávamos mortos e enterrados em nossos pecados, delitos e pecados, e ele nos resgatou. Por quê? Porque hoje nós temos vida. Hoje nós valorizamos a nossa vida. Ai, cara, mas eu estou vivo, por quê? Não. Espiritualmente, se você não serve ao Senhor, você está morto. Você está morto. Você não tem propósito, você não tem a alegria de viver. Você vai encontrar propósito quando você encontrar a quem adorar da forma correta. Amém? Deus te abençoe. Se você gostou, lembra, curte, comenta e envia esse vídeo para alguém. Coloca esse vídeo nos seus stories aí. E se Deus permitir, amanhã nós estamos aqui novamente, tá bom? Deus abençoe. Tchau.